exercício número 1, aí do material que eu passei para vocês. O exercício 1 diz o seguinte: um avião monomotor voando abaixo e horizontalmente deixa cair um saco de mantimentos. Qual é a trajetória desse saco vista por uma pessoa em terra bem embaixo do avião? Então nós temos a seguinte situação. Vamos fazer aqui a representação aqui da situação. Vamos colocar aqui o solo. Temos aqui o solo e aqui o avião. Vamos colocar aqui o avião. Fazer um desenho representativo aqui do avião. Suas asas. Deixa eu só o avião aqui, fazendo detalhadamente. A representação do avião não está muito boa. Então ele vai se deslocar nesse sentido. O deslocamento do avião é nessa orientação, nesse sentido, certo? E nessa direção. Ele está indo para cá. E como que vai ser, como que a pessoa que está aqui no solo vai ver esse deslocamento aí? Deixa eu fazer o desenho aqui da pessoa. A pessoa está visualizando como que vai ser. Como o avião está deslocando nessa direção, nesse sentido, né? Aqui o saco de mantimentos, vou colocar aqui em vermelho, ele vai ter um deslocamento parabólico, tá? Então a pessoa que está vendo esse saco vai ver ele caindo aqui como, né, descrevendo uma parábola. Então, qual que vai ser a resposta aí? A trajetória é uma parábola cujo vértice é o ponto de lançamento. Então lançou aqui, tá? Ele vai deslocar e vai cair aqui ao solo. Então a pessoa que vai ver essa parábola sendo descrita. Beleza? Então a resposta do exercício 1 é esse aí. Tá bom? Vamos para o exercício número 2. Deixa eu fazer aqui. Vou carregar. Uma joaninha caminha paralelamente a uma fita métrica, inicialmente posicionada ao lado do centímetro 8. Então vamos fazer essa reta, vamos fazer um desenho para entender a situação, primeiramente. Certo? Então vamos colocar aqui o deslocamento, a fita métrica, certo? E a joaninha que está deslocando. Vamos dizer que ela está aqui, tá? Joaninha, esse ponto azul. Caminha paralelamente a uma fita métrica, ou seja, sempre ao lado, inicialmente posicionada ao lado do centímetro 8. Então aqui ela está ao lado do centímetro 8. Ela estava ao lado do centímetro 40 após 4 segundos. Então, após 4 segundos, marcar 40. Esse tempo aqui demorou 5 segundos. 4 segundos, né? 4 segundos. Deixa eu só acertar aqui, 4 segundos. Certo? E depois de mais 5 segundos, ou seja, tinha ao seu lado o centímetro 44. Então vamos colocar aqui o 44, está fora de escala, né? Só para a gente ter uma ideia. Então após 5 segundos aqui, esse ponto aqui até aqui, mais 5 segundos. E do ponto 8 até o 40, 4 segundos. Considerando a fita métrica e sua escala definidores da trajetória da joaninha, qual foi seu deslocamento nos 4 primeiros segundos? Então, vamos pegar aqui, vamos chamar esse aqui de S0, esse aqui S1 e esse aqui S2, certo? Então, aí na posição S0, ela está no centímetro 8. Está no centímetro 8 e 0 segundo, né? Que foi quando ela iniciou. Então, T igual a 0 S, 0 segundos. Depois, na posição seguinte, que é a posição S1, ela estava no centímetro 40, certo? Após 4 segundos, né? 4 segundos. Então, decorreu 4 segundos nesse deslocamento.
E na posição S2, que a gente chamou aqui de S2, 44 centímetros. Deixa eu apagar aqui direitinho. Centímetros. Foi no segundo. Então, 4 mais 5, 9. Então, na posição aqui no centímetro 44, ela estava 9 segundos depois. Então, para responder, qual foi seu deslocamento nos 4 primeiros segundos? Então, a variação de deslocamento vai ser aqui, posição final menos posição inicial. Então, para responder aqui o item A, eu vou ter ΔS é igual a S final menos S inicial. SI ou SO, aí depende aí do livro didático, né? Mas vamos colocar aqui, já que é a posição final, vamos colocar S1, né, que é a posição que ela assumiu, menos S0, certo? Então, ΔS será igual a S1, 40, S0, 8. Então, ΔS aqui, para o item B, foi de 32 centímetros. O deslocamento foi de 32 centímetros. Agora, o item B, ele está perguntando o quê? Nos últimos 5 segundos. Então, nos últimos 5 segundos. Então, do mesmo modo, o item B será da seguinte forma: ΔS é igual à posição final, já vou colocar aqui direto, 44 menos 40, a posição aqui do S1, então S2 menos S1. Então, ΔS aqui para o item B será igual a 4 centímetros. Beleza? Então, deixa eu só circular aqui a resposta. Então, o item B, a resposta é 4 centímetros. Item A, a resposta é 32 centímetros. Joia? Vamos agora para o próximo exercício. 2 automóveis, faltou a letra O aqui, A e B, percorrem uma mesma estrada retilínea. Observando o movimento desses automóveis e assinalando suas posições na trajetória ao longo do tempo, construiu-se a seguinte tabela de valores. Então tem essa tabela, está dizendo a posição e o tempo percorrido. A pergunta do item A: qual dos dois automóveis, automóvel A ou B, percorre a trajetória no sentido contrário à orientação estabelecida? Tá? Então a orientação estabelecida aqui vai ser do menor para o maior. Tá? Então vamos fazer aqui como que é a orientação dessa estrada retilínea. A orientação é no sentido aqui da esquerda para a direita. Tá? E aqui eu tenho aqui as posições. Então aqui, ó, 0. Depois eu tenho aqui 150, 300, né? Finaliza aqui no 800. Então vou colocar aqui já na posição final. Então inicia aqui no 0. E aqui o automóvel B, 800. Depois ele vai para 600. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. Vamos colocar para aqui no meio vai ser 400. Aqui vai ser 600. Aqui 200. Depois eu tenho outras marcações aqui, 150. Depois 300. 300, 450, aqui 500, 450 está mais ou menos aqui. Está fora de escala, né? Só para ter uma ideia. E 600. Então o automóvel A, a gente vai ver que ele percorre, ele sai dessa posição. Deixa eu marcar aqui, ó. Sai da posição 0. Depois ele passa para a posição 150. Depois para 300, 450. E finaliza aqui em 600. Então ele percorre a trajetória aqui no sentido da orientação estabelecida, certo? Agora, o móvel B, ele inicia aqui no 800, depois ele passa para 600, 400, 200 e termina aqui. Então, o automóvel B, ele está em sentido contrário ao estabelecido. Eu estabeleci a orientação nesse sentido,
conforme aqui a minha marcação. Então a orientação está da esquerda para a direita, tá? E aqui o automóvel B está em sentido contrário. Então qual dos dois automóveis percorre a trajetória em sentido contrário à orientação estabelecida? Então aqui é o automóvel B, tá? Qual dos dois automóveis, então a resposta do item A, B. Qual dos dois automóveis, A ou B, percorre maior distância por segundo, tá? Então para a gente fazer essa aí, a gente vai analisar aqui. A cada 10 segundos, a gente pode observar pela tabela, o automóvel A percorre 150 metros a cada 10 segundos, tá? Então, a cada 10 segundos, o automóvel A percorre 150 metros. E a cada 10 segundos, o automóvel B percorre 200 metros, conforme está aqui na tabela. De 0 para 200, demorou 10 segundos, tá? Aqueles de 800 para 600, 10 segundos. De 10 para 20, mais 10 segundos, ele percorreu mais 200, porém, em sentido contrário à orientação estabelecida. Então, portanto, a cada segundo, fazendo a divisão aqui, o automóvel A, ele percorre 150 metros a cada 10 segundos. Fazendo a divisão, aqui, o automóvel A, então, ele percorre 15 metros por segundo. E agora o automóvel B. O automóvel B, ele percorre 200 metros a cada 10 segundos também. 10 segundos. Então, fazendo aqui a divisão, eu tenho que o automóvel B, ele percorre 20 metros por segundo. Qual que é a pergunta aqui? Qual dos outros automóveis A ou B percorre maior distância por segundo? Então, a resposta é o automóvel B também, certo? Ele percorre 20 metros por segundo, enquanto o automóvel A somente 15. Então, também aqui, respondendo o item B, é o automóvel B, ok? Vamos agora para o próximo exercício, com velocidade escalar média de 80 km por hora, tá? Então, ele pergunta que se nos primeiros 15 minutos ele mantiver velocidade escalar média de 40 km por hora, qual deverá ser a velocidade escalar média no trecho restante, de modo que ele consiga atingir seu objetivo. Então, para que a velocidade escalar média, né, do trecho que ele está considerando de 40 km seja de 80, ele vai ter que cumprir esse em meia hora. Como que a gente chegou nesse resultado? Então, vamos colocar aqui velocidade média, né? A fórmula da velocidade média. Então, velocidade média é igual ao deslocamento efetuado sobre o tempo decorrido, né? Variação de tempo, ΔT. Então, continuando aqui, fazendo substituição dos valores, né? Eu quero saber aqui o tempo que vai decorrer, então eu vou colocar ΔT será igual a ΔS sobre velocidade média, certo? Então, ΔT, tempo decorrido, né? Variação será ΔS, que ele quer 40 km, né? Trecho de 40 km, e a velocidade escalar média de 80. Então, vamos fazer a substituição aqui de velocidade média por 80. Então, ΔT será igual a 0,5 horas, ou seja, 30 minutos. Tá? Então, a gente tem que percorrer em 30 minutos essa distância. Agora, o que acontece? Ele diz aqui que nos primeiros 15 minutos ele manteve uma velocidade escalar média de 40 km por hora. Então, o que aconteceu? Qual foi a distância que ele percorreu? Então, vamos novamente. Velocidade média é igual a ΔS, sempre utilizando aqui a fórmula da velocidade média, ΔT. Então, eu
vamos só acertar aqui agora. O que a gente quer saber aqui? O delta S, quanto tempo, né? 15 minutos ele manteve essa velocidade. Então, o que ficou como variável aqui? Tá? Vamos fazer aqui, ó, só mudando um pouquinho. Vou colocar a velocidade média, que a gente tirou daqui, tá? Será igual a delta S, que é o que a gente quer determinar, sobre 15 minutos, tá? Só que aqui é em hora, então 15 minutos equivale a 1/4 da hora, tá? Ou 0,25. Então vamos colocar aqui, ao invés de colocar 1/4, vamos colocar 0,25 que tem o mesmo valor numérico. Então, o que vai acontecer? Delta S será igual a 40 vezes 0,25. Então, nesses 15 minutos, ele percorreu 40 vezes 0,5, 0,25, será igual a 10 km. Certo? Então, nesses primeiros 15 minutos, ele percorreu 10 km, e o que vai acontecer? Agora ele tem que atingir o trecho de 40 km, então ele vai ter que percorrer 30 km, certo? E manter essa velocidade média de 80 km por hora. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a velocidade média para completar o percurso. Então, a velocidade média será igual a 30, que é o delta S, deixa eu colocar aqui delta S, com a velocidade média que ele tem que manter agora, né? Delta T é igual a velocidade média, que ele vai ter que manter nesses 30 km que faltam, ele vai ter que percorrer, se ele demorou 15 minutos, ele vai ter mais 15 minutos para percorrer agora o restante. Então vai ser 30 dividido por 0,25. Então a velocidade média, ele vai percorrer aqui no que falta aqui para manter essa velocidade escalar média de 80, vai ser 30 dividido por 0,25. Então, vai ter que manter 30 dividido por 0,25, vai ter que manter uma velocidade média aí no trecho final de 30 km de 120 km por hora. Então, deixa eu só 120 km por hora. Tá? Deixa eu só marcar aqui. Isso aí, tá? Então, qual que é a pergunta aqui? Qual deverá ser a velocidade escalar média nos trechos restantes? Restou 30 km, só fazendo uma revisão, né? A pergunta: qual deverá ser a velocidade escalar média no trecho restante, de modo que ele consiga atingir seu objetivo? Qual foi a situação? Ele tem que percorrer 40 km com velocidade escalar média de 80 km. Então, esse trecho todo ele vai demorar 0,5 horas, que equivale a 30 minutos, certo? Ele disse que nos primeiros 15 minutos ele manteve escalar média de 40 km. Então, nós calculamos quanto que ele deslocou em 15 minutos. Então, mantendo essa velocidade de 40 km, em 15 minutos ele deslocou somente 10 km. Então, para ele completar o seu trecho de 40, ele vai ter que percorrer mais 30, que foi colocado aqui no delta S, em 15 minutos também, porque aqui 0,5, ele demorou 15 minutos, tá? 0,5 meia hora, o primeiro trecho ele demorou 15 minutos, aí ele só tem mais 15 minutos para percorrer 30 km. Então ele vai ter que manter uma velocidade média escalar de 120 km por hora. Beleza? Então qualquer dúvida aí, deixa aí no chat, aí, é só colocar aí no chat. Vamos aí para o próximo exercício. A tela. Tá? Então uma pessoa, exercício 7 diz o seguinte: uma pessoa que pratica constantemente exercício físico consegue completar uma corrida de 10 km em 1 hora. Certo? Supondo que a pessoa cumpriu os primeiros 5 km com velocidade escalar média de 15 km por hora, quanto tempo demorou para cumprir os 5 km restantes? Então, ela consegue completar uma corrida de 10 km em 1 hora. Então, vamos calcular aí quanto tempo que ela faz aqui. Ó, supondo que a pessoa cumpriu os primeiros 5 km com velocidade escalar média de 15 km por hora, vamos lá na nossa fórmula lá de velocidade média novamente. Então, velocidade média, deixa eu colocar aqui uma tinta azul, velocidade média é igual a delta S sobre
ΔT, tá? Se por acaso você esquecer a fórmula, é só de lembrar quilômetros por hora, que é uma razão. Então a gente também tem uma razão aqui, ó. Quilômetros por hora significa o quê? Distância, quilômetros é distância, e hora é o tempo. Então, só para você lembrar a velocidade, você pode utilizar isso para sempre manter essa fórmula na cabeça, certo? Então é sempre a razão entre distância percorrida e o tempo decorrido. Então vamos ver a velocidade média, né? Aqui ele já deu a velocidade média, né? Então para a gente fazer a primeira parte aqui, ó, ele está dizendo que 5 km com velocidade escalar média, a gente vai descobrir o quê? Quanto tempo que ele demorou, certo? Ó, vamos fazer a substituição. Velocidade média aqui, velocidade média, escalar média 15. Então estou substituindo o valor de Vm aqui por 15 é igual a ΔS. Ele colocou 5 km, a gente vai descobrir aqui quanto tempo que ele demorou para percorrer esses 5 km. Então será igual, deixa eu colocar aqui, então vai ficar ΔT será igual a 5 dividido por 15, certo? Então só permutei aqui os dois. Então ΔT, simplificando aqui, simplificando por 5, e aqui também por 5, eu vou ter como resultado que o ΔT será igual a 1/3, né? 5 dividido por 5 é 1, 15 dividido por 5, 3. 1/3 de quê? A gente está trabalhando em km por hora, hora. Então 1/3 da hora, o que significa? Uma hora tem 60 minutos, então 60 dividido por 3, eu vou ter esse ΔT, vamos colocar aqui em minutos, só para a gente orientar melhor. Ele demorou aí 20 minutos para percorrer essa distância de 5 km. Agora, quanto tempo demorou para cumprir os 5 km restantes, certo? Então, vamos fazer aqui. Se ele percorre aqui 10 km em 1 hora, tá? Ele fez esses 5 km em 20 minutos, então o restante agora é só a gente tirar a diferença. Então, 1 hora é 60 minutos, certo? 1 hora é igual a 60 minutos. A gente pode fazer uma regra de 3 aqui. 1 hora é 60 minutos. Ele demorou 20 minutos, agora é só diminuir. Não precisa nem fazer a regra de 3. Então vai ser 60 menos 20 é igual a 40. Então ele vai demorar mais 40 minutos para percorrer o restante aí do percurso. Tá certo? Beleza? Então, tranquilo aí? Qualquer dúvida, é só avisar aí no chat. Beleza? Agora vamos aí para o último exercício de hoje, que a gente preparou aí para hoje, para não ficar muito cansativo, né? Vamos agora para o outro exercício. A gente vai ter o seguinte: uma viagem de 120 km é realizada com velocidade escalar média de 80 km por hora na primeira metade do percurso e 100 km na metade final. Então, o que está acontecendo aí? Uma viagem, vamos fazer um desenho representativo. Então, vamos colocar aqui o desenho, deixa eu ver qual a cor está disponível aqui, vermelho, vamos colocar para azul. Vai ter uma viagem aqui, fazer um desenho representativo aqui. Ele iniciou aqui de 0 e aqui 120. Tá? 120 quilômetros. Com velocidade escalar média de 80 km por hora. Na primeira metade do percurso, então metade do percurso. Tá? Então aqui metade do percurso. Então aqui ficou 60 km. E aqui também 60 km, duas metades, certo? Na primeira, e 100 km por hora. Então na primeira metade ele foi a 80 km por hora. 80 km por hora. Quilômetros por hora. Deixa eu fazer aqui, vou colocar o K melhor, né? Quilômetros por hora. E 100 km por hora na metade final. Então, 100 km. Pergunta da questão: é correto afirmar
que a duração da viagem seria a mesma se ela fosse realizada com velocidade constante de 90 km por hora. Por quê? Então vamos ver quanto tempo que ele demorou, certo? Então ele fez aqui esse primeiro trecho, 80 km por hora. Então quanto tempo que ele demorou? Vamos lá pegar a fórmula novamente. Deixa eu colocar aqui do lado, depois já coloco ela transformada. Então velocidade média, escalar, né? Deixa eu colocar aqui o M direitinho. Vai ser delta S, que é o deslocamento, sobre delta T, certo? Qual a informação que eu tenho aqui? Eu tenho a distância, velocidade média. Então eu vou querer saber o delta T. Então delta T, vou fazer uma pequena modificação aqui na fórmula. Vou permutar a velocidade média com delta T. Posso fazer aqui como se eu tivesse um aqui de baixo, então é uma proporção, então eu posso trocar velocidade média com delta T sem problema, certo? Então vamos continuar. Então delta T, qual foi o deslocamento efetuado aqui? 60 km. E a velocidade média, deixa só, já estou substituindo direto, deixa só o delta T, delta S sobre velocidade média, né? Então vamos colocar aqui embaixo, delta T, então, agora sim fazendo a substituição, 60 dividido por 80, o que eu vou ter aqui? Fazendo a simplificação, eu posso simplificar aqui, deixa eu ver aqui, por 30, se eu simplificar por 30, eu vou ter aí 3 sobre 4. Então, por 30, por 20, por 30 não vai dar, vai ser por 20, tá? Então, simplificando aqui por 20, simplificando por 20, eu vou ter como resultado aqui 3, 20, 60 dividido por 23, 80 dividido por 20, 4. 3 quartos de hora. 3 quartos de hora vai equivaler a quantos minutos? A gente pode fazer a conversão. 60 dividido por 4, eu vou ter 25 minutos, né? 20 minutos. 60 dividido por 4, eu vou ter 15 minutos. Desculpa, 15 minutos, tá? Então 15 minutos vezes 3, ele vai demorar 45 minutos no primeiro trecho. Tá? 45 minutos no primeiro trecho. Depois, vamos calcular agora por segundo trecho aqui. Delta T, a fórmula é a mesma, a fórmula modificada é a mesma, velocidade média. Então, delta T será igual ao deslocamento efetuado, 60 km, que é a primeira metade do percurso, né? 60 dividido por 100. Então aqui eu vou ter o delta T. Aqui eu posso simplificar aí por 20 também, simplificando por 20 aqui, por 20 aqui, eu vou ter como resultado aqui 3 e aqui 5, que vai equivaler agora sim é 60 dividido por 5, eu vou ter 12 vezes 3, 36, tá? 36 minutos. 36 minutos. Agora o tempo total desse percurso, eu vou somar esses dois valores. Então somando 45 mais 36, o tempo total aqui então foi 81 minutos. 82 minutos fazendo nessa situação. Agora ele pergunta, se a velocidade fosse realizada com 90 km por hora, se daria o mesmo tempo. Então agora a gente vai fazer aqui também. Delta T, agora considerando todo o percurso, então delta S é 120, que é o deslocamento total, foi feito a 90 km por hora. Certo? Então delta T, que é a variação de tempo, aqui eu posso simplificar, então posso simplificar aqui
por 30, vou simplificar aqui por 30, e 30, 30 e 30, eu vou ter como resultado aqui 4/3 horas, que equivale a, então ele ultrapassou 1 hora, vai ser 1 hora e 1/3 de hora, mas 1/3 de hora, 1/3 de hora é 20 minutos, então vai dar 1 hora, isso aqui, 4/3 de hora, vai equivaler, e aqui eu vou ter, só acertando aqui, deixa eu só apagar aqui, eu vou ter a seguinte situação, como o numerador é maior que o denominador, eu vou ter uma parte inteira, que será 3/3, mais 1/3, tá? O que eu fiz aqui? Só fiz a separação aqui do 4. 3 mais 1, 4, certo? Então aqui, esse 3/3 vai equivaler a 1 hora, e aqui, 1/3 de hora vai equivaler a 20 minutos, tá? 60 dividido por 3, 20. 1 hora é 60 minutos, então o percurso, considerando 90 km por hora, ele vai demorar 80 minutos. Portanto, agora a gente já tem agora a condição de responder a pergunta, né? Se a duração seria a mesma, né? A duração seria a mesma? A gente pode responder que não. Por quê? Na primeira situação considerada, fazendo com velocidades escalares diferentes, eu vou ter 81 minutos, e se fizer manter 90 km constante e 120 km, vai ter como resultado 80 minutos. Então, portanto, a resposta aí, a duração não é a mesma. Beleza? Então aí, um abraço. Qualquer dúvida, deixa eu ver lá no chat. Deixa eu interromper.